Minha opinião, respeito o trabalho tanto do Tchanão quanto do Magu, depois disso tudo, o melhor mesmo é cada um seguir seu caminho. Todo mundo tem que seguir o seu próprio caminho. Até porque ambos estão seguindo caminhos diferentes nas lives, mas eu me permito discordar sobre o Xandão mudou. Não acho que mudou, até porque a palavra mudar na minha visão significa modificar a essência de algo de alguém. Exatamente. Eu acho que o Xandão se adaptou ao novo público que chegou na live dele, ou seja, ele continua assim fazendo as mesmas coisas de antes, passando uma mensagem boa, falando sobre assuntos importantes, porém em uma intensidade menor, até porque o público atual que hoje frequenta as lives dele leva as coisas mais na brincadeira, exatamente. Então não tem o porquê dele forçar tanto nessa parte. E até porque muitas pessoas não querem aprender aquilo que eu tenho para ensinar. Então, vocês precisam entender exatamente que a maior parte das pessoas não querem conteúdo de terra plana, não querem conteúdo de refutar a evolução, não querem conteúdo religioso. E outra coisa, só que isso não é de agora. A live sempre foi isso. Antigamente era muito pior, se vocês querem saber a verdade. Era muito pior, porque antigamente, quando eu comecei, o número de pessoas que frequentavam a live era muito maior. A zoeira era muito maior. Sabe qual que era a diferença? Que naquela época, como estava no começo, eu não havia sido podado, não tinha Pix. Não tinha esse negócio de mandar Pix. Se tivesse, aí vocês iam ver a merda que ia dar. Antigamente, eu ficava no LOL e ficava falando, mandando motivação, falava de terra plana, falava as mesmas coisas, a mesma merda. A diferença é que jogava LOL. E a galera falando um monte de abobrinha no chat, todo mundo dando risada. A única diferença é que não tinha o Pix. Cômico de terraplanista. Quem não estava nessa época não sabe o que era. Acredita em terra redonda. Na época da buia, aí era diferente. Ali sim o contexto era diferente. Por quê? Porque na buia o número de viewers era muito menor. Na buia era 500, 600, 700 pessoas apenas. Então essa galera que tava lá, a maioria queria aquele conteúdo mais informativo. E lá na buia eu tinha contrato fixo. Era diferente. Na buia eu podia fazer os reacts, eu podia escutar música que não tinha problema de direito autoral. Tinha um monte de coisa que podia fazer, era diferente. Depois, voltei pro YouTube, voltei pra Twitch, as coisas mudam. E outra, ninguém leva em conta no meio dessa trajetória o tanto de impacto negativo que eu sofri por fazer o que eu fazia. Eu já expliquei aqui que o personagem Super Xandão não pode ser 100% o que é, porque dá merda. Eu criei um personagem que ele chega com os dois pés na porta, isso é engraçado, é bacana, mas ao mesmo tempo dá merda, caralho. Arrombei o buraco do Xande e mandou R$5. Quem não passa por esse processo não tem direito de apontar o dedo e falar merda. É por isso que eu falei anteriormente que essa turma patética fica gravando vídeo falando Xandão mudou, a live não é mais o que era. Isso é tudo um bando de fanfarrão que devia estar preocupado com o seu trabalho em vez de ficar julgando aquilo que desconhece. Antes de você falar o que mudou, o que não mudou, ficar acusando o Super de ter mudado quando não mudou porra nenhuma, faça o que eu fiz. Passe pelo processo, enfrente o processo de frente, que nem homem, e aí, com a maturidade que você vai ganhar, você vai formular uma opinião coerente. Ficar falando da boca pra fora é fácil. Eu pegar aí o canal de qualquer pessoa, cara que eu não conheço, que eu não sei o que fez, como fez, o que passou, deixou de passar, e falar, mas é fácil. Quem acompanha essa live desde o primeiro dia tem que admitir. Quem acompanha isso desde o primeiro dia tem que admitir. Os meus discursos sobre tudo o que eu abordo na live são exatamente os mesmos. Na verdade, quando eu comecei a fazer live, eu tinha um conhecimento sobre Terra plana. Hoje meu conhecimento está infinitamente maior. Eu tenho muito mais a oferecer para vocês nesse assunto. Na verdade, existe uma trajetória exponencial de subida dessa live. O conhecimento aumentou. O que muda é que tem a participação de pessoas que nem esse corno da C cedilha. Aí você fala assim, dá ban nele. Sabe quantos já tomaram ban na minha live? Uns 30 mil. Sabe quantos que voltaram do ban? 110 mil.
É isso! Eu não sou o dono da porra do PixGG. Se eu fosse o dono do PixGG, eu ia dar um jeito de banir o cara, o IP do computador, pra ele nunca mais mandar mensagem. Mas não tem esse mecanismo na plataforma. Eu já conversei com o dono dela pra resolver isso. E é isso! C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. Por que eu tenho que ficar explicando coisas que quem tem o mínimo de bom senso consegue entender? C cedilha. C cedilha. É tanta falação de merda que eu tenho que escutar todo santo dia. C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. C cedilha. E outra coisa, mesmo a live tendo uma pegada de zoeira gigantesca. Ai, tem tanta coisa. Ai. C cedilha. C cedilha. Vocês precisam entender o negócio. Eu não gosto de ficar falando isso porque isso é uma estratégia. E eu não gosto de revelar estratégias, certo? Isso aí não é uma coisa certa quando você está lidando com a internet. A zoeira que acontece nessa live é o mecanismo de ataque. A zoeira que acontece na live é o mecanismo de eu continuar podendo, de alguma forma, falar coisas que são relevantes. Seus idiotas. Eu já falei isso diversas vezes. É através da zoeira, de um cenário de brincadeiras, de piadas, isso que você consegue, nesse meio de brincadeiras, encaixar coisas relevantes. Vocês entendem essa porra? Se eu abrisse aqui uma live falando só sobre aquilo que uma minoria quer escutar, acabaria tudo. Vocês que não trabalham com internet e não fazem live, vocês não sabem o que é isso. Então para de ficar falando bosta. Se for pra fazer comentário, faça comentário coerente. Obrigado.